Eu estou sempre pensando em roteiro, né? Estou sempre pensando em roteiro. Hoje, feliz Dia das Mães, para as mães, né? Para minha mãe também. Feliz Dia das Mães. E eu fiquei pensando, eu correndo o botão do mouse no Facebook aqui, eu percebi assim que uma mãe estava dando feliz aniversário para o filho. Então eu imaginei, que roteiro eu posso escrever envolvendo o Dia das Mães? Não é um roteiro de comédia romântica ou institucional de uma campanha de, de venda de produtos, né, de presentes para ser comprado para dar para a mãe. Não é isso. É tipo cavocar possibilidades para Dia das Mães. Seja no diálogo, seja no enredo, seja no conflito humano. Né? Então, quando eu vi essa postagem, por exemplo, uma criança nasce no Dia das Mães, então ele é o presente de Dia das Mães. Todo Dia das Mães é dia dela e do filho dela. Então eu tinha pensado assim. Primeiro pensei assim em casais separados que tem o Dia das Mães. Qual que é a postura do pai? Se o pai entende isso, o pai tem a mãe dele, o filho vai, ou a filha vai passar com a mãe, e ao mesmo tempo ele tem que dar o Feliz Dia das Mães para ex-mulher. Né? E daí eu imagino de fazer uma contracena, primeiro Dia das Mães, aí depois Dia dos Pais. Qual a atitude da mãe em relação ao pai, né? No Dia dos Pais? Como é que é o Dia dos Pais? O filho ou a filha prefere o pai ou a mãe? Né? Então é óbvio que o filho prefere a mãe, a filha prefere a mãe. No Dia dos Pais, tudo bem, ela não está afim, mas é Dia dos Pais. Ela não, os filhos acabam preferindo ficar mais com um do que com o outro. É nítido, a gente vê isso nos casais separados, que os filhos ficam mais do lado de um e geralmente é aquele que está com a guarda. E é um sofrimento passar às vezes o dia com o outro. Nos filmes que a gente assiste de casais separados, não é assim. A filha gosta muito do pai e ela fica com a mãe. E daí a mãe não suporta o ex-marido e não quer que a filha fique. A filha quer ficar com o pai. Então é sempre a ótica do pai como a vítima ali. Né? Então eu vejo muitos filmes assim de... Estava vendo o Dexter, a série, o Dexter. Então tem lá um policial que é mexicano, né, que tem língua espanhola assim, às vezes ele fala em espanhol, e a mulher pediu um tempo para ele. Não chegaram a separar, mas é uma separação, ele está dormindo em outro lugar. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele compra um presente para ela, é um dia especial lá, é o dia de casamento deles, né? Completa o dia que eles, não sei se é de casamento ou que ele pediu ela em casamento, então tem lá uma data. Ele leva flores lá e um presente. Então as cenas anteriores, volta e meia ele vinha com uma caixinha com um broche, um brinco, um pingente em diamantes caríssimo. E ele perguntava pro Dexter o que achava. Daí o Dexter, que não tem sentimento nem nada, o Dexter não tem sentimento. Aí ele simplesmente desmerecia. Falava, mas parece tal coisa, o que é isso? Né? Aí, duas vezes ele pergunta pro Dexter e nada, ele fala, não é esse o presente certo, não vai dar certo. Aí, e o sobrenome dele é Morgan, e da irmã dele, que trabalha também na delegacia de investigação, que agora ela já está, ela foi promovida para crimes violentos, né?
porque ela trabalhava no que ela trabalhava mesmo? No, isso, no narcóticos. Dependentes químicos e narcóticos. Aí ela foi promovida para investigadora de crimes violentos, que é o sonho dela. E os dois, né? Os dois Morgan, o Dexter e o nome dela eu não sei, gente. Sempre chamam de Morgan. São filhos de um policial que faleceu já, né? Que é o pai, e que treinou o Dexter. Porque o Dexter é um serial killer de linha psicopata, que não tem sentimentos e que foi treinado pelo pai dele, policial, a executar pessoas que merecem ser executadas. Então tem o código, que é o nome do pai, código Jefferson, Jason, código Jonathan. É o nome do pai, é o código não sei o quê. E ele é um assassino torturador, o Dexter. E ele trabalha como fotógrafo? Não, ele trabalha como perito na, na polícia investigativa e na área de sangue. Ele é um especialista em sangue, faz exames de sangue. Então ele chega na área do crime lá e ele é da perícia, o Dexter. Por que eu estou falando do Dexter? Então, essa coisa de não ter sentimentos, né? Então, eu estava dizendo que o colega do Dexter, a mulher dele pediu um tempo e ele vai lá, isso, e a Morgan, que é a irmã do Dexter, tá lá na delegacia e ele vem e ele vai mostrar para o Dexter, não acha ele, pergunta para a irmã do Dexter. Abre a caixinha e fala o que você acha. Nesse era uma chavezinha com um coraçãozinho em cima, né? Os outros eram um broche, parecia uma borboleta, o outro era uma letra, esse OX, Ox. E o Dexter só zombava. Aí não tava o Dexter, a Morgan já falou, nossa, é ótimo o presente. Você acha que ela vai gostar? Eu ia adorar. Entrega assim. Aí ele fica contente, daí mostra ele chegando na casa que ele morava, e aí a mulher dele, que pediu um tempo, bom, estão separados. Aí fala, não, eu pedi um tempo, não adianta, mas é que a nossa data, né, de comemoração do nosso relacionamento, ele vem com um buquê de flor. Daí ela fala, aí ele, tá bom. Aí ele vai embora e fala, já que você tá aqui, dá uma olhada na sua filha. Aí ele entra, a filha dele tá dormindo. Aí ele vai lá no fundo, pega a caixinha, tira o pingente e ele pendura num abajur, assim, para a filha dele quando acordar. Ficou de presente para a filha. Aí na cena posterior, a Morgan pergunta para ele, e aí, deu certo? A sua mulher gostou acertou no presente? Aí ele falou, adorou, deu certinho, obrigado pela dica. Porque ficou para a filha. Então você vê sempre a ótica do homem. O homem chega lá, ele quer voltar com a ex-mulher, né? Então, vamos pensar que na ideia de separaram, tem uma filha. A filha gosta do pai. Então, a gente vai ver isso até no round 6. Round 6, a série coreana. Você vai ver também o pai e a filha, né? Então, eu fiquei pensando, essa coisa do Dia das Mães, né? Dia dos Pais, o filho prefere um, prefere o outro. Em algumas séries também tem a coisa de não gostar do pai, porque o pai é violento e bate na mãe e é drogado. Também tem sempre isso aí, né? A mãe pega os filhos e foge com os filhos. E o pai... Então tem séries coreanas assim. Esqueci o nome de uma. Eu acho que eu sei qual é. Chama Diva à Deriva. Então a menina tem problema que ela apanha do pai e o menino tem problema que apanha do pai. O pai é policial, o pai do menino, no Diva à Deriva. E daí acontece que a mãe não aguenta mais e pega os filhos e foge com os filhos. E abandona ele, vai para um lugar que ninguém conhece. Aí tem a segunda parte da história, né?
que os filhos já estão adultos. E ela fica desaparecida, ela também nessa daí de fugir de casa. Então os dois combinam em fugir de casa. Ela tem o sonho de ser diva à deriva, de se apresentar lá, porque ela é fã de uma cantora de, como é que fala? K-pop. De K-pop. E daí o que acontece? E ela é super boa. Ele filma ela e ela pega o violão e faz a música. E ela é super afinada, ela é assim, uma estrela a ser descoberta, né? E acontece que ambos vão fugir de casa, o menino vai fugir e o menino vai fugir e vai ajudar ela a fugir. Só que daí cai no mar, ela cai no mar, né? O menino leva uma surra, tenta segurar o pai dela que quer ir atrás. Aí ele acaba entrando no navio, o pai dele bate nele também. Aí eu sei que logo em seguida ela fica 15 anos perdida numa ilha. Sobrevivendo. Aí falando nisso, eu tô assistindo aquele filme que eu falei do The Fool, que chama... eu não sei como que chama. Preso. Não é preso, ele fica preso dentro de uma casa que eu falei. Tá muito chato, muito ruim. É um super ator, mas não tem o roteiro, tá indo muito ruim. Depois eu vou assistir direito e vou comentar assim a diferença do que foi o Náufrago, o Tom Hanks sozinho aquela parte do filme, e também foi dividido em duas partes, né, o Náufrago. Quando ele não está adaptado e depois corta e já mostra ele adaptado. É que nem o Ciranda de Pedras da Lígia Fagundes Telles. A infância da Virgínia. Aí depois a volta dela adulta do internato. O náufrago, ele vai lá, não está adaptado, sofrendo. Aí instala as condições para ele sobreviver naquela ilha e mostra e deixa claro que ele não tem chance de sair de lá, porque não tem contato com ninguém. E a segunda parte, onde ele está magro, o ator já está magro, super adaptado. Ele está um cara da antiguidade, assim, né? Parece muito... Aparece a figura dele, assim, com a lança, assim, magro. Parece o Poseidon, em cima de uma pedra, assim, magro, barbudo, com uma barba loira, queimado de sol. Que nem de surfista, sabe? Cabelo comprido, queimadão de sol. E louco da cabeça, completamente. É um deus mítico mesmo, o náufrago, o Tom Hanks. Agora, esse que o Defoe tá fazendo... Não é encurralado, preso, enjaulado, acuado, não sei como é que é o nome do filme. Entrou agora na Netflix. É um assaltante que entra na casa de um artista, uma casa, sabe essas casas inteligentes? Ele entra lá e o outro fica monitorando. Aí o que acontece? Ele fica preso lá dentro e a casa desregula, ela esquenta, começa a judiar dele. Ferra tudo, não sai água. Nossa, e ele começa a se ferrar lá dentro. Mas aí eu achei muito chato, porque o Defoe sozinho, eu vou assistir ainda. Aí eu vou tentar traçar um paralelo, tipo assim, imaginar o porquê. Eu lembro uma vez, eu cheguei a gravar um vídeo falando sobre a espera. Esperar é muito chato. Então, se você cria uma cena de espera, a gente está torturando o espectador. Não são legais cenas de espera. A gente tem que preencher ela com escapismos. É isso que eu tinha falado da outra vez. É tipo assim, com flashback. Né? Então, só esperar não é nada. Estar preso e não conseguir sair de um lugar não é nada. Então tem que preencher com flashbacks, tem que ter outra pessoa junto, tem que desenvolver coisas. Senão, isso é muito chato. Esperar é muito chato. Ninguém suporta. Eu não suporto esperar. Fila de banco, espera de posto de saúde, de hospital, de pronto-socorro. É terrível. Ficar 7 horas lá esperando, passando dor, sofrendo. E não chamam, não chamam, não chamam.
Então, esse paralelo, por exemplo, o filho nasceu bem no Dia das Mães. Então, a primeira ideia era um paralelo, Dia das Mães, aquele casal e o filho, ou a filha. Aí, corta, mostra Dia dos Pais, como que é. Então, cena comparativa. Pode ser até andar um pouco de cada uma, sabe? Dia dos Pais, Dia das Mães, é como se fosse comparando mesmo. Chama montagem paralela. E o filho, essa é uma situação para Dia das Mães, para roteiro. A outra é, o filho foi o presente para a mãe. Que tipo de filho que a gente pode fazer? O filho é um inferno, ele não fala com a mãe. É dia da mãe e é dia dele. Que situação que dá para desenvolver a partir essa questão? Eu digo assim, da coisa do conflito, porque não pode ser um mar de rosas, né? Aí é que tá, você cria coincidências e ao mesmo tempo um conflito, um problema, né? Então, tanto assim como o pai e a mãe separados é um problema, assim como o filho nascer no Dia das Mães e ter o problema com a mãe. O conteúdo que eu queria falar era que eu comecei a, só penso em roteiro, eu comecei a pensar nessa coisa, Dia das Mães. Fico pensando nos amigos, nas amigas. Tem pessoas que não falam. Eu tive problema com meu pai, né? Eu não falava com ele não falava comigo. Na pandemia foi horrível. E, e tem gente que tem problema com a mãe, se dá bem com o pai. E tem gente que tem problema com o pai e com a mãe. Problema, tipo, o pai e a mãe não foram pessoas adequadas para ele. Tem essa coisa, o Dexter é um filho adotivo, né? Então tem uma cena lá que a namorada do Dexter, que ela era viciada em crack e o marido dela batia nela, estuprava ela, né? Então ela parou com isso, né? Totalmente com tudo. O marido está preso, o ex-marido está preso na cadeia e ela virou uma pessoa quase virgem. Porque ela é muito. Só que ela não quer fazer sexo. E o Dexter não gosta de sexo. Porque ele não tem sentimentos. Ele não interessa. Ele gosta de matar a gente. Ele gosta de matar pessoas. Matar. Torturar. Ele gosta disso. E ele criou uma máscara social para ninguém perceber que ele é assim. Contanto que ele trabalha na polícia, né? Como perito. E ele, o pai dele, criou um código de ética ali que ele não precisa reprimir essa coisa de matar, mas desde que mata quem mereça. E isso tem que ser minucioso, esse exame, né, da pessoa que vai morrer, que ele vai matar. Né? Eu não gosto muito do sadismo da série, muito sádico, eles cortam as pessoas em pedaços, sabe? Eu acho que o roteirista é um psicopata no mau sentido. Porque no bom sentido, tem uns que eu gosto muito, que nem o Michel Haneke, ou Michael Haneke. Michel Haneke. Ele é um psicopata total, mas eu gosto muito. Gosto muito. Michel Haneke, né? Um cineasta que escreve roteiro também. Tem que chama Professora de Piano, é terrível. Os filmes dele são terríveis. Irônico, provocativo. É na linha do Lars von Trier, sabe? Do... Como é que chama aquele outro lá do... Ah, esqueci. Então, Michel Haneke. Agora, esse roteirista do Dexter, por exemplo, gostei, acho que o Dexter, o ator que faz o Dexter, não tem muito sentimento, ele é estranho, ele tá numa outra série que eu assisti,
não tem graça nenhuma. Ele tá apático, não tá rolando. Falando, pô, não. Tá um pouquinho mais velho, não muito, mas não dá muito certo. No Dexter, ele emplaca. É um cara ruivo, que mexe com sangue. Só que tudo é uma caricatura. Eu acho que é uma banalização total, né? A banalização total da dor, do sofrimento. Eu acho, não gosto. Se fosse o Michel Haneke, a coisa ia ser muito pior, pesada, assumida. Esse não, eles passam batido em cima da dor humana. Michel Haneke não, Michel Haneke faz assim, ó. Aí sim. Então, não é que é um erro do Dexter. O ator brilha na série Dexter, o roteiro é interessante, é viciante, pega a gente, só que tem um momento ou outro que você fala assim, nossa, por que eu tô acompanhando esse cara? Por quê? Porque você fica assim, ele é mau, ele é bom, ele é mau, é bom, ele vai ter um arco dramático, tipo, ele vai passar... Tem a outra série que chama O Jardineiro. É uma espécie de um cara assim também. Na realidade é a mesma coisa que o Dexter, o Jardineiro. Pode, daí eu guardo lá. Olha o gato aí. Não escutou. Pôs na janela a camisa para eu guardar depois. Meu guarda-roupa é lá na kitnet lá. Aqui eu não tenho guarda-roupa, tá vendo? Aqui virou tipo um escritório e eu durmo aqui, que nessa bagunça. Antes eu arrumava, escondia a bagunça. Aí, tudo em prol do naturalismo, eu vou assumindo tudo isso aí. Como eu falei, eu gosto de fazer os vídeos, buscar uma presença diante da câmera, uma postura diante da câmera de ator, né? Então tem um amigo nosso que ele lê muito bem. Já trabalhou, acho que até em rádio. Ele lê muito bem, escreve poemas. Então ele pega, ele vai ler, ele interpreta o sentimento, ele olha e... Aí eu olho e falo, nossa, ele lê muito melhor que eu. Nossa, como ele lê bem. E, sabe? Mas é uma vaidade, mas ele é bom. Mas ele é bom, mas é uma baita vaidade, sabe? E aí eu olho e falo assim, mas eu estou contente com a minha pesquisa, minha busca de treinar, se filmar e assistir, treinar como se portar na frente da câmera. Parecer uma pessoa comum, natural, quer dizer, eu gosto de trabalhar a mão, de trabalhar essas coisas, né? Porque eu acho que isso faz parte da naturalidade. Sabe? Comunicar. Mas eu acho que tem que estar bem à vontade mesmo. Eu não gosto dessa coisa plana que aqui no YouTube o pessoal que vai fazer resenha de livro, de filme, vai comentar, fazer resumos. É formato de uma revista, a pessoa vem, fala muito bem, são verdadeiros professores. Mas eu não gosto. Eu gosto do erro, eu gosto do desequilíbrio. Eu acho que tem que, sabe, tem que fazer a volta inteira. A pessoa tem que entrar dentro do espaço aqui. Então não é um cenário montado onde a pessoa pega o livro e faz aquela coisa plana e explica. Não, eu queria que fosse como se fosse um filme, né? Buscar um naturalismo, os atores, o bom ator é aquele que parece que não é ator, parece uma pessoa comum. Esse é o bom ator. Agora, a pessoa que lê muito bem, o locutor, essas coisas, já é o contrário, já é uma pessoa distinta assim das outras pessoas. Ela tem uma voz, tem bem colocado, daí vai ler, sabe? Todo sentimento, ironia, sabe? Trabalha, fica a voz velando assim. Aí não é que fica muito artificial, não é que fica assim. É que vai perdendo um pouco. E também fica muito esculachado, também é assim. Tem que ter uma... Por isso que eu falei, eu gosto de trabalhar com a mão, essas coisas assim, porque tem que ter um olhar artístico. Não é um documentário, é um trabalho de ator.
Então eu coloquei o figurino de novo. Ontem eu filmei tomando um copo de leite com figurino. Só que eu engordei, né? Eu tenho que fazer musculação, essas coisas aí para diminuir as dores da coluna. Tem que fortalecer e fazer alongamento. Aí puxar ferro e não comer não combina, né? Tem que comer, senão aí eu não gosto. Eu preferia a época que eu corria, que eu era bem magrinho, né? Agora não tem saída. Já já vou deixar a barba de novo. Vou esperar o André Talamonte dar a notícia lá tipo a partida, falar, olha, conseguimos a grana e vai rolar o filme e pode começar a deixar a barba crescer. Eu vou tentar fazer isso, né? Esperar. Não sai outra notícia de usar o robô no curta-metragem que vier. Não sai ainda. Bom, falando de roteiro de cinema, de atuação e de como se postar diante de uma câmera. O meu olhar, né, é esse, o que eu ando vendo. Chega, que eu falo. Não paro de falar.